Olá pessoal, graça e paz. Vamos iniciar nossa segunda aula aqui falando um pouquinho sobre a importância do corpo diaconal na vida de uma igreja. E o nosso desejo com essa aula é ajudar vocês aí no crescimento, no desenvolvimento do ministério, o qual os irmãos têm desenvolvido muito bem e precisamos buscar sempre o aperfeiçoamento. Bom, o papo de hoje é um papo rápido. Eu quero falar sobre o perfil do diácono segundo as Escrituras e também da responsabilidade do cargo. Bom, o diácono, segundo o Novo Testamento, ele é um ofício bíblico, foi uma orientação para que os discípulos pudessem desenvolver o seu chamado à oração e à palavra, e que esse grupo de irmãos que estariam com o propósito de servir na diaconia fosse o braço de apoio da igreja. A igreja estava crescendo, havia enfermos, havia doentes, havia idosos, havia viúvas que precisavam de atenção. E o ministério crescendo era necessário que um apoio, porque os discípulos estariam concentrando-se a oração e a palavra para o crescimento ainda maior do evangelho. Então, nós precisamos observar que o ministério diaconal é um ministério de apoio à igreja local e é um ministério também de ajuda aos necessitados, carentes, doentes e viúvas da igreja. Então, esse braço é um braço bem social, é um braço voltado, para a benevolência, para o cuidado das pessoas. Então, a eleição da parte da igreja, antes dos irmãos serem consagrados, há uma identificação por parte da igreja de que aquele irmão tem um dom, tem um carisma, tem uma qualidade para servir ao outro, para ser o braço de apoio do ministério. Então a igreja concorda com a apresentação dos nomes dos irmãos. Os irmãos, então, os diáconos em si, são consagrados ao ministério da palavra e eles vão servir a Deus dentro desse papel. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o corpo diaconal, ele não é um objeto apenas de decoração. O corpo diaconal, os diáconos da igreja, eles têm uma posição de liderança, ok? A igreja, ela necessita de ser guiada e orientada por líderes que são segundo o coração de Deus, que têm uma visão do reino de Deus, que buscam a santificação e buscam os cuidados da presença de Deus. Então, a igreja, ela tem a necessidade de ver que aqueles que estão à frente da igreja desenvolvem autoridade espiritual, autoridade doutrinária e conhecimento da palavra. Então, o diácono, ele não é uma peça decorativa, ele pode dar opinião, ele pode dar sugestão, ele pode ajudar na área financeira, mas ele não é só isso, ele tem uma representação muito forte dentro da igreja. Por isso que são aqueles que distribuem a ceia, são aqueles que estão ali sempre tendo o cuidado de estar próximo entre o pastor e a igreja, no cuidado com a igreja, no cuidado também com a vida do pastor. Então, quando o diácono realiza o seu trabalho, ele está cuidando da casa de Deus, da obra de Deus e também do ministério. E esse relacionamento entre diácono e pastor, diácono e igreja, tem que ser muito próximo. Os diáconos precisam ter um relacionamento muito amplo junto à igreja. E isso é algo, irmãos, que nós precisamos cultivar. Eu sei que há muitos que têm a sua personalidade, têm a sua forma de agir, muitas vezes são recatados, estão no cantinho, mas o diácono ele precisa estar à disposição para cuidar, acolher e abraçar aqueles que necessitam. O envolvimento do corpo diaconal não é uma postura de autoridade, é uma postura de serviço. Então o diácono ele precisa ter aquele jogo de cintura, de conversar com um, conversar com o outro, ter um diálogo, ter a proximidade, mesmo que a pessoa seja um visitante ou uma pessoa nova na igreja, cabe ao diácono se aproximar dessa pessoa, fazer amizade, dizer se ela precisa de alguma coisa, como ela vai, como ela está, porque essa presença traz o que? Segurança à vida da igreja, muitas vezes que o pastor sozinho não consegue fazer.
Então, o diácono, por ocasião da eleição do corpo diaconal, que nós vemos isso em Atos capítulo 6, de 1 a 7, nós olhamos também, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, de 8 a 13, que vai trazer exatamente o perfil que esse diácono precisa ter. Olha o que diz o texto, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dada muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem como os diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja só, existe aqui um perfil para o corpo diaconal. Sinceros, verdadeiros, honestos, maridos de uma só mulher, no caso, a mulher, no caso diaconisa, ser fiel ao seu marido na sua forma de viver, no cuidado, no trato, exemplo para aqueles que estão no rebanho. Então o perfil do diácono é que ele precisa ser comunicativo, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser alguém sincero, que tem um bom testemunho, como diz o texto, ele fala mais, conservando o ministério da fé com a consciência pura, ou seja, ter testemunho e saber exatamente quem ele é. E o diácono ele precisa dar exemplo em tudo, ser uma pessoa não só aberta ao cuidado da igreja, mas também aquele que, com sinceridade e pureza, serve a Deus através da sua vida, com cuidado e amor para o rebanho. Então esse perfil ele vai trazer uma visão para nós das qualidades bíblicas que um diácono pode ter. Agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do cargo. Diz assim o texto aqui escrito: a igreja tem uma missão no mundo, que é de transmitir com fidelidade os ensinos de Cristo e procurar levar os homens ao conhecimento da verdade, o único meio capaz de resolver os diversos tipos de conflitos que envolvem a nossa sociedade é a igreja e a palavra de Deus. A missão do corpo diaconal está intimamente relacionada com a missão da igreja. Por isso, ele precisa conhecer o mundo em que vive e deve informar-se sobre os problemas que afligem a sua comunidade, especialmente aqueles que estão mais próximos, dentro do seu raio de ação, dedicando-se à missão e desenvolvendo o seu ministério. Então, olha só o que diz o texto. A missão da igreja é levar a palavra, ok? Pregar e ensinar. Nós precisamos conhecer o mundo que nós vivemos, precisamos conhecer a palavra de Deus e levar esse evangelho às pessoas. Então, cabe ao diácono entender o tempo que nós vivemos e se dedicar ao cuidado do rebanho. Ele precisa saber quais são as aflições que atingem a comunidade. Essas pessoas que caminham, por exemplo, para a Segunda do Gramacho, quais são as suas dificuldades? Quais são as suas necessidades? O que elas têm vivido? O que elas têm passado? O diácono precisa entender isso. O diácono precisa saber o que tem se passado na cabeça do povo ao qual ele é diácono e serve. Procurar entender, há muitos divórcios acontecendo, há muitas pessoas que estão fracas na fé, há muitos doentes, há muita gente desanimada. O que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo? Então, cabe ao corpo diaconal servir a Deus e se prontificar a exercer o seu ministério com integridade e pureza. Então, irmãos, o corpo diaconal da Segunda do Gramacho, eu estou falando aqui de forma específica para a nossa igreja, eu sei que outras pessoas provavelmente vão assistir. Nós precisamos nos comprometer em entender que o pastor tem o seu ministério, que é a igreja, mas eu, como diácono, eu também tenho o meu ministério que Deus me deu, que é cuidar de gente. Então eu preciso me aproximar das pessoas. Não tem tempo, tem difícil, mas tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo aí, a tecnologia para nos aproximar. Nós precisamos saber quais são as aflições que estão passando no coração dos nossos jovens, dos que são os nossos filhos.
e muitos até filhos na fé. O que tem passado na cabeça deles? Quais são as pressões que o mundo tem colocado? O que eu, como diácono, posso fazer para abraçar essas pessoas e servir a Deus? Porque nós temos um chamado, vocês têm um chamado, vocês foram consagrados e precisam exercer o ministério. Deus irá cobrar de nós, a mim como pastor e aos irmãos como diáconos. Então Deus nos deu o Espírito, Deus nos chamou de dentro de um povo, tirou de lá e nos colocou em uma posição por excelência, e cabe a nós nesse momento cuidarmos do nosso povo. Então, falando sobre o perfil do diácono, sincero, honesto, não dado ao vinho, marido de uma só mulher, ele precisa também entender a responsabilidade do seu cargo, que é cuidar de gente, estar atento, estar na igreja, para poder ouvir as pessoas e, de repente, deixar que Deus use a sua vida para poder você aconselhar alguém. E aí nós vemos também a responsabilidade bíblica do diácono cristão. Em uma forma específica, diz o texto aqui, encontra-se inserida no texto bíblico de Atos 6, de 1 a 7, que 7 foram escolhidos e separados para auxiliar os apóstolos na distribuição diária, isto é, no ministério do socorro aos necessitados, que os materiais que fazem parte do corpo de Cristo, quem são viúvos e necessitados. E que não significa estar limitado a atuação diaconal a esse ministério, ou seja, não é só isso, ele pode ir além disso. Ele pode ser um ajudador, um colaborador, um disciplinador, ele pode ser alguém que está pronto também a trabalhar na parte física da igreja, cuidar de alguma área específica, portaria, recepção, cuidar do patrimônio da igreja, porque ele é diácono, ele está ali para servir. Mas não só viúvos e necessitados, também viúvos, principalmente. Ok? Então, de acordo com os dons que nós observamos, pode o diácono se dedicar à arte da pregação também. O diácono também pode ser um pregador. O diácono pode ser alguém que se dedique à pregação do evangelho. E nós vamos ver isso, por exemplo, Estevão e Filipe foram homens que estavam ali pregando e ensinando a palavra de Deus com muita ousadia, E podemos entender isso como pregadores, discípulos e também diáconos devem agir dessa forma. Então, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós devemos nos inclinar para a questão do corpo diaconal. Eu vou dar alguns exemplos aqui que nós precisamos pensar. Proclamando o evangelho e mantendo bom testemunho é uma característica do diácono, tá ok? Cuidando do bem-estar dos membros da igreja, seus familiares e de outras pessoas relacionadas com a comunidade. Então, além de ele proclamar o evangelho e manter um bom testemunho, ele precisa cuidar de gente, ele precisa cuidar de pessoas. E cooperar com a liderança da igreja na realização das suas tarefas. Aí vem a parte física. Então, vamos recapitular. O diácono precisa pregar o evangelho, ok? E, ao mesmo tempo, manter um bom testemunho. Segundo, ele precisa cuidar da comunidade, dos seus familiares e das necessidades que acontecem na vida diária das pessoas. E terceiro, ele precisa cooperar com a liderança da igreja realizando tarefas específicas. Por exemplo, nós temos hoje a ação social da igreja, nós temos hoje a portaria, temos que ficar atento, temos a questão ali da recepção, do acolhimento às pessoas. Então, esse é o papel fundamental na vida de um diácono. E nós vamos parar aqui essa segunda aula. Espero que você ouça, veja, assista quantas vezes você quiser, anote e comente aí no WhatsApp, o qual faz parte do nosso grupo. Beleza, pessoal? Um abraço, Deus nos abençoe e nós vamos trabalhar aí para a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Não esquece de ler, não esquece de ouvir novamente e anotar tudo isso que faz parte do ministério diaconal. Valeu, um abraço, fique com Deus e eu volto na próxima aula, se o Senhor assim permitir.